Por gentileza, abra a tua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 10. Aleluia. Passei o dia hoje pensando no que eu ia ministrar. E quando foi no final da tarde, me veio isso aqui. Quando eu estava me preparando para vir à igreja, aí liga a minha irmã e depois um colega nosso para expulsar o demônio de uma menina. Eu digo, eita rapaz, infelizmente não vai dar agora, mas a gente vai enviar 2 diáconos lá para fazer isso. A gente deu um norteamento, mas eu fiquei meditando. O diabo, irmão, ele na verdade não está parado, ele trabalha 24 horas. O diabo não é tolinho, bestinha, como muitos dizem aí, não. Ah, o diabo é ninguém. Não é ninguém que tem destruído a humanidade, se fosse. Quem entende? Em certo momento, Jesus expulsando demônio, alguém falou, ele está expulsando demônio porque ele está endemoniado. Porque não era comum naquela época. Amém? Isso acontecer. E principalmente aquele que dizia que era representante de Deus, filho de Deus. E Jesus falou algo interessante. Jesus disse, se o diabo expulsa o diabo, ou seja, expulsa os seus, o seu reino não vai subsistir. Ou seja, ele não vai poder crescer, não vai poder avançar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o diabo ele não é burro. O crime organizado não é de Deus. O crime organizado é do diabo, irmão. E por que é organizado? Se não é de Deus? Porque ele se utiliza da organização. Aí, infelizmente, muitos filhos de Deus é desordenado, desequilibrado. Aí tudo contribui ao diabo e muitas das vezes é o próprio cristão que veio de uma cultura desordenada e desequilibrada. Amém? Eu acredito, irmão, que 90% dos que vieram do mundo e se converteram não tinham uma vida, naturalmente falando, equilibrada, uma vida estruturada, uma vida organizada. O fato da pessoa ter muito dinheiro, ou ter dinheiro, ou posição, ou estado, não quer dizer que ela é organizada, não. Eu conheço um monte de gente que tem condição financeira, mas é todo desordenado, todo desequilibrado. Deve mais do que tem. Quem entende? Ou seja, é escravo das pessoas, vive para pagar a agiota. É a vontade de Deus? Não. E vamos aprender aqui essa noite, irmão, que a vontade do Senhor é que a gente entenda que Ele é o nosso pastor. Amém? Que Ele, em outras palavras, é o nosso chefe. É Ele que governa nossas vidas. Você sabe que o nome Papa é chefe da Igreja Católica. O chefe da Igreja Evangélica, ou dos cristãos, é Cristo. Vai no dicionário e procura lá o nome Papa. Quer dizer, chefe da Igreja Católica. Quem entende? Então, nós, na verdade, somos servo de Cristo. Ele manda e nós obedecemos. Mas para Ele mandar, eu tenho que buscar, eu tenho que procurar saber o que Ele quer. Quem entende? Se ataviar a cada dia e entender, irmão, que o diabo, ele não vai perder tempo, como eu falei ontem aqui, com quem é ignorante, porque a própria ignorância se encarrega de destruir a pessoa. Amém? Quem é ignorante não precisa do diabo, porque a ignorância dele deixa ele lá, preso. Agora, nós sabemos que tem muitas pessoas que, mesmo tendo conhecimento, têm uma vida derrotada, uma vida destruída. Por quê? Porque ela mesmo tomou essa decisão. Mateus capítulo 7, versículo 24, mostra 2 pessoas que ouviram a mesma palavra, mas tomaram atitudes diferentes. Já Tiago, capítulo 1, do 23 e diante, ele diz, olha, não seja ouvinte só da palavra, mas seja praticante da palavra. Porque aquele que é ouvinte da palavra e não é praticante, ele engana a si mesmo. O que é enganar a si mesmo? Ah, vou fazer um curso, aí nunca termina um curso e nunca faz. Ah, eu vou entrar na academia para ficar melhor, não é? Ou seja, ter uma coordenação melhor, para ter o sangue evoluindo de uma forma melhor. Aí nunca faz nada. Tem uma vida sedentária, uma vida cheia de doença. Aí contribui ao diabo, contribui a um monte de coisa. Ou seja, a gente precisa entender, irmão, devemos levar ao equilíbrio. Amém? Quem entende? Precisamos chegar ao equilíbrio. Porque até para expulsar um demônio, você tem que ter um pouco de experiência.
E eu já estava meditando, eu digo, rapaz, todo filho de Deus pode expulsar um demônio, mas nem todo mundo sabe como deve reagir. Eu me lembro que teve uma vez, eu estava até falando com o diácono lá atrás, dizendo a ele como deveria chegar lá, como deveria abordar, como deveria ver, como deveria fazer, porque a gente já teve experiência com isso. Amém? Aí o que acontece? Aí eu me lembro de uma vez que o esposo de Jaqueline, André, disse, pastor, o irmão ligou agora dizendo que o filho dele está endemoniado em casa. E os dois pastores fossem. O pastor estava ministrando e eu estava lá atrás. Eu digo, oxi, 2 pastores para expulsar um demônio? Não, ele não vai ter esse privilégio não. Senão eu vou só. Já estava um irmão lá, né? Aí o irmão disse, deixa eu ir contigo. André disse, não, deixa que eu vou só. Aí eu fui. Quando eu chego lá, a gente primeiro vai ver se é só opressão, se é possessão. Amém? Que cada um é um caso. Começa com seta. Depois a opressão. Depois possessão. Tem uma forma diferente de reagir, né, em cada situação dessa. Porque senão você vai apanhar. Literalmente. Quem entende? Aí o que acontece? Quando a gente chega lá, quando eu olho no quarto assim, estava o rapaz, só de cueca. Ele é um moreno alto, forte, maior do que eu. Quando eu entro no quarto, ele deu aquela gargalhada, né? Chegou mais outro. Mas rapaz, mas eu olhei assim, eu não gosto dessas coisas, não gosto muito de dialogar com o demônio. Eu digo, ó, te cala, te fecha, porque eu não quero conversar com tu não. Eu vou pregar para o pessoal que está aqui na sala, depois eu volto para te expulsar. Não vou sair não, eu digo, já dei a ordem, acabou-se. Deixa eu ir ali. Aí estava um monte de jovem lá, ele era jovem também, deu a palavra para os jovens, mostrando que qualquer um pode, na verdade, ser influenciado e cair numa dessa. E o que acontece? Depois eu volto lá, pego nas 2 orelhas dele, coloco minha cabeça nos olhos dele assim. Eu disse, olhe para mim. Você disse que era macho, que não ia sair? Olhe para mim. Eu quero ver se você vai sair agora. Aí ele ficava puxando a cabeça, porque ele não consegue olhar nos seus olhos não. Porque você tem luz. Nós temos uma luz tão grande, irmão, que o demônio ele não consegue olhar nos nossos olhos. E ele para lá e para cá disse, olha, meus olhos. Você disse que era macho, que não ia sair? Eu quero ver se não sair. Aí peguei na orelha dele assim, disse, sai em nome de Jesus. Aí se fez que tinha saído. Aí eu disse, como é meu nome? Aí ele, querendo me enganar. Saí não. Eu digo, não saiu não. Depois você vai sair? Aí peguei de novo, quando eu dei a ordem ele saiu. Aí depois ele já vinha chorando, porque ele me conhece. Eu disse, quem sou eu? Ele disse, é Ailson, velho, é Ailson. Aí chorando, eu disse, o que foi que aconteceu, meu irmão? Aí ele disse, olha, eu trabalhando com um dos funcionários do meu pai, e esse camarada, ele trabalha com magia, fazendo pacto, essas coisas, e eu fiquei curioso para saber, e eu fiquei bebendo com ele, quando pensa que não, eu não me lembro mais nada. Aí eu disse, olha, quando tu começasse a ficar curioso, fosse buscar, começasse a invocar, quando você invoca, você faz pacto. Se demoniou, e não sabia por quê. Ou seja, fez um pacto. É por isso que a Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Invocar quer dizer chamar. É buscar. Amém? Ficar curioso por algo que não interessa. Quem entende? Eu me lembro quando eu era adolescente, alguém falava em Maria Frozinha. E eu só via dentro do mato. Quem queria me ver, chegar na casa da minha mãe, onde é que ele está? Está pescando, está caçando. Na minha época era assim. Eu tinha umas 7 espingardas em casa. Na época, quando foi para se desarmar, eu dei minha espingarda de cartucho quase chorando. Porque eu não queria. Na minha época, irmão, isso era saudável. Todos os adolescentes, jovens tinham na minha época. Mas hoje, se colocarmos na mão do povo, desequilibrado, sem ter norteamento, sem ter uma cultura que antigamente o povo tinha, o povo vão se matar, irmão. Amém? É por isso que existem regras, né? Você vê nos Estados Unidos é totalmente diferente. O povo lá pode ter arma à vontade. Então, o que mata as pessoas não é ela ter posse de alguma arma, seja branca, seja qualquer outra arma. É a falta de doutrina, é a falta de ensinamento, é a falta de equilíbrio, de usar o domínio próprio. Amém? Porque, eu não sei se você entende, mas tudo é perigoso. Você está vivo já é perigoso. Quem entende? Então tem gente que fica só preocupando e só pensando num perigo. Mas tudo é perigo. Nasceu, vai ter problema, vai ter perigo, e a gente precisa cada dia, não é, se ataviar. Precisamos se preparar, porque vai vir obstáculo. Quem entende? Aí, enfim, expulsamos o demônio, ele aceitou Jesus e a gente veio embora. Mas a gente já teve outros relatos
Eu não gosto muito de gravata, às vezes até uso uma vez perdida, né? Mas eu não gosto muito de gravata, porque eu fui expulsar um demônio uma vez, quase que ele me mata enforcado. A mulher pegou minha gravata, puxou, aí a gravata acolchou minha garganta e eu... Sai em nome de Jesus. Ainda bem que saiu o nome de Jesus. Quando saiu, ela caiu no chão, parecendo uma cobra. Eu nunca vi uma pessoa andar com barriga. Mas ela ficou andando assim, ó, no chão, ó, correndo e eu correndo atrás dela. Eu digo, demônio da cobra, vem cá. Eu me lembro do irmão que ele estava sendo treinado, né, para ser diácono, e colocaram ele para ficar nas portas. E quando ele fica na porta, chega um camarada que se demonia. E esse irmão, ele lutava artes marciais. Hoje, quando o camarada fez para ele, né? Aí ele disse, oxi, era o demônio do Shaolin, do Jack Chan, né? Aí ele não teve dúvida, pegou na mão dele assim, aí pegou no braço e jogou no chão e tuf, pegou em cima dele assim. Aí na hora que ela disse, não, sou eu, ele disse, tá bom já? Aí a gente foi conversar com ele, rapaz, não é assim não, rapaz. A nossa briga não é carnal, não é humana não. Mas, irmão, a gente viu muitas coisas. Aqui vocês não viram ainda não. Mas esse ano vai acontecer muito isso aqui. Amém? Muitas pessoas vão chegar possessas, endemoniadas. No louvor, estava cansado. Eu fiz parte do louvor quase 8 anos. E a gente ficava assim no louvor, tinha umas colunas igual essa aqui, concreto. E tinha uma cortina. E os demônios, às vezes, irritados conosco que estava no louvor, o pastor às vezes pregando, né? Aí os demônios faziam carreira do meio da igreja e pulavam na gente para bater na gente. Aí eles faziam assim, se jogavam na frente da gente. Né? Às vezes a gente saía, vai para lá, aí passava direto, batia nas colunas, a gente ia lá. Muitas das vezes a gente ficava nas portas, eles corriam, porque era uma avenida, né? Eles corriam para se jogar na frente dos carros. Eu me lembro que eu estava de lado de uma moça uma vez, e nesse dia eu estava apaisando, não estava trabalhando, eu estava servindo na igreja, mas nesse dia eu estava apaisando, né? Estava sentado ouvindo a palavra. Aí quando foi o momento do culto, eu vi uma estraladeira de caneta, tef, tem a caneta que tem aquele negócio, né? Tef. E aquele ficou me abusando, aquele negócio. Eu digo, essa irmã do meu lado com esse negócio, tef. Aí eu olhei para ela, quando eu olhei para ela assim, ela se demoniou. Ela não era irmã, na verdade, eu estou falando irmã no bom sentido. Aí ela na hora se demoniou, ela deu um grito no meio da igreja, eu te odeio. Eu digo, também não gosto de tu. Sai em nome de Jesus, ela bufta no chão. Aí expulsamos os demônios daquela mulher. E o que acontece? Quando foi no término do culto, ela tinha uma avenida lá, e a gente ia levar ela em casa, né? Porque ela nem sabia porque tinha ido para a igreja. Olha que interessante, ela nem sabia porque tinha ido para a igreja. Isso quem foi que me trouxe. Aí o que acontece? Aquela menina, com certeza ela ia se matar, quem levou foi o Senhor para que ela pudesse ser liberta. Mas eu disse, eu vou levar em casa. E quando ela ia do meu lado assim, eu vi, quando ela se demoniou, o demônio falando na boca dela, disse, vai ser agora. Quando disse, vai ser agora, eu olhei que vi um carro em velocidade. Quando eu vi, ela correu. Aí não deu tempo para pegá-la, né? Aí eu me lembrei que eu tinha autoridade, né, sobre os demônios. Aí daqui para essa coluna no meio, eu disse, em nome de Jesus, para! Aí ela parou no chão e ficou feito um bicho se rasgando no chão assim, ó, com as unhas. E o carro deu uma brecada na frente dela assim, disse, que é isso aí? Eu disse, não se preocupe não, aqui a gente resolve. Eu chamei os meninos, o menino pega nos braços, pega nas pernas, vamos levar lá para expulsar de novo. A gente já viu muitos casos desse tipo, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente entenda que o reino espiritual, ele é real. Quem está interessado em destruir teu casamento é o diabo. Como? Através de pensamentos, através de pessoas que às vezes não têm discernimento, está sendo usado pelo diabo. Quem entende? Ou seja, sabendo seu ponto fraco, para ficar tocando no ponto fraco. O diabo conhece nosso ponto fraco, irmão. Quando você identifica seu ponto fraco e você não dá nem a mínima, o diabo vai desistir daquela área, procurar um momento oportuno, como foi com Jesus. Eu me lembro que eu tinha uma deficiência e eu tinha muita raiva de quem me chamasse de mago. Eu preferi que a pessoa me desse um murro no olho do que me chamar de mago. Todo mundo, na verdade, tem uma área deficiente, ou seja, tem uma área frágil da sua vida, na sua alma, né? No meu caso foi porque eu não gostava que me chamasse de mago. E eu me lembro que uma vez eu ia para a feira do troca, eu ia vender algo, e no meio daquela ponte, tem um rapaz lá no final, e ele, uns 10 metros, ele disse, ô mago, isso aí é para vender. Agora é interessante, porque sempre as pessoas chamam você daquilo que você não gosta. Quem entende? Aquilo que lhe fere é aquilo que o diabo vai mais usar na boca das pessoas, para lhe frear.
Até o próprio Jesus não ficou ileso disso. Pedro queria frear Jesus, disse: Jesus, não vai morrer não, você é filho de Deus. Jesus passou 3 anos, irmão, e meio falando para eles que tinha que morrer, tinha que ser daquela forma. E Pedro deixa ser usado pelo diabo, querendo colocar medo em Jesus para concluir aquilo que ele vinha para concluir, que ele ia terminar. Já estava chegando no final da carreira de Jesus, e Jesus já estava pronto para morrer por nós. E quando Pedro abre a sua boca, sendo usado pelo diabo, ele diz: para trás dele, Satanás. Discerniu logo. Amém. E quando o camarada disse: ô Mago, isso é para vender? Eu disse: era. Eu fiquei com tanta raiva que eu dei a volta e vim embora para casa. Então não me chamo de mago mais não, viu? Que eu sou crente, mas meu braço direito não é não. É não, irmão. Eu, na verdade, eu fui sarado nessa área. Amém. Você pode me chamar de mago, de gordo, de feio, porque eu estou convencido que eu sou bonito. Estou convencido que eu sou muito forte. Amém. Mas eu era muito magro. Vocês estão me vendo hoje eu estou, né? Há quem diga ali a minha esposa, que eu estou hoje um chuchuzinho. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Já passei um período da minha vida que o pessoal olhava para mim assim e não sabia se eu vinha de frente ou de lado. E tão magro que era. Quando dava um vento, eu procurava algum canto para me escorar. Eu era muito magro. Tem um sobrinho meu que hoje ele parece um guarda-roupa. Ele é mais alto do que eu e mais forte do que eu. E ele era bem magrinho também. Ele dizia: eu não quero ser igual a ti não. Eu fazia academia. E ele fez, e hoje ele é bem fortão. Para você ver que ele não queria ser igual a mim. Então eu era muito magro. Eu vim engordar depois que eu casei, né? Eu aumentei uns 10 quilos, que eu não passava, né, dos quilos que eu tinha. Mas graças a Deus, estou indo bem a cada dia. Amém? Casamento tem cooperado, Deus tem cooperado conosco. Ou seja, casamento tem feito bem, a esposa tem feito bem também. Mas esse texto aqui de João, capítulo 10, versículo 10, diz: o ladrão vem somente. Diga assim: o diabo só vem quando ele encontra uma oportunidade. E ele só vem quando ele vê que a oportunidade surgiu. Porque tem pessoas que vê demônio em tudo. Aí um vento, vem, bateu a porta, sai, Satanás. Não, irmão, foi a porta que bateu, foi o vento. Amém? Aí estava o raio tocando, daqui a pouco o raio para de tocar. Satanás, solta meu raio em nome de Jesus Cristo, porque eu estava ouvindo a mensagem da palavra. Aí quando vai olhar, foi o gato que passou e soltou a tomada. Ou seja, nós precisamos cortar as cláusulas naturais para depois a gente ver se foi espiritual. Senão a gente sai espiritualizando tudo. Veja que a palavra diz que o diabo ele só vem. Ou seja, não diz que ele fica todo momento. Não, ele só vem quando tem oportunidade. Isso quer dizer que quando não tem oportunidade, ele não vem. Quem entende? Para que ele vai vir se você está forte? Ele não é besta não, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus ele jejuou, está lá em Mateus capítulo 4, durante 40 dias e 40 noites, diz que Jesus teve fome. E quando Jesus teve fome, o diabo foi tentar ele. Porque Jesus estava com fome. O que isso quer dizer? Que ele veio no momento oportuno. E o diabo começou a tentar ele por causa daquela fome. E não é só era uma fome física. Porque o diabo apresentou para ele fama, posição, dinheiro. Se me adorar, eu dou todos os reinos que foi me entregue. Eu dou a quem eu quiser. Se não sou filho de Deus, para me dar uma ordem nessa pedra. Transforme em pães. Ou seja, às vezes o diabo motiva muitos crentes com falta de fé, com falta de confiança, a comprar e a fazer investimentos sem ter nenhuma maturidade para aquilo. Porque eu ouvi uma palavra de um pastor, que o pastor ele tinha 100 mil reais e ele precisava pagar, não é? 200 mil reais, ele pegou, deu 100 mil reais, depois deu outra pessoa e deu para ele aquele dinheiro, 200 mil reais. Então, rapaz, foi uma coisa boa. O pastor só tinha 100 mil, depois ele semeou na vida de outra pessoa, de outro ministério, e depois ele ganhou mais 100 mil, então peraí, então eu estou quebrado, então eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou dar o dobro também. Ou seja, a gente precisa entender, irmão, que existe uma maturidade para fazer isso. Amém? Você vai entender, você vai ficar por dentro convicto disso, você não vai ter nenhuma dúvida. Agora, isso é exceções, isso não é regra. Quem entende? Porque Deus vai guiar pelo seu Espírito. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Só que cada um vai ser guiado de acordo com o entendimento que tem. Amém? Então não vamos fazer porque o irmão está fazendo, porque o pastor está fazendo, mas vamos perceber que está disponível. Amém? Está disponível um monte de coisa, mas nós precisamos ser equilibrados. Então ele diz, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
E eu vim para que tenha vida e tenha vida com plenitude e com abundância. Deixa eu falar de outro caso para vocês. Muitas das vezes o diabo, ou o diabo, melhor dizendo, ou os demônios, ele tenta intimidar muitos filhos de Deus. Já vi muito isso, não é? De uma pessoa expulsar o demônio dizer: rapaz, não vai me expulsar não, porque está sem cueca. Sem cueca não vai expulsar não. E o cara sai triste porque estava sem cueca, não expulsou o demônio. O que vai expulsar o demônio não é a cueca, não vai ser a roupa, não vai ser a fome que a pessoa passa. Eu sei que o jejum ele é importante, tem seu lugar, mas o jejum serve para que a gente deixe de ser incrédulo, não para que o demônio deixe de ser incrédulo. O jejum é uma forma de dominar a carne, amém? Mas não é para que a gente, na verdade, tenha mais intimidade com Deus, é porque a gente tenha intimidade mais com o Espírito que nasceu de novo, sensibilidade. O que vai expulsar o demônio é se a gente crer. Esses sinais seguirão aos que crerem. Quem entende? Vai colocar a mão, o demônio vai ter que sair. Então vai ser a pessoa crendo. Eu me lembro uma vez que eu expulsei o demônio, eu só de cueca, de um homem. Estava lá na minha casa e se demoniou, e o demônio pegou na mão dele, queria matar ele, e me chamaram nas carreiras, e eu estava só de cueca, corri lá, se amontei em cima dele assim, peguei nas mãos dele, eu disse: solta as mãos dele agora. Comecei a dar a ordem ali, e o demônio foi embora. Amém, voltou, e hoje o homem está aí para contar. Estava só de cueca, mas expulsei. Quando eu comecei na minha fé, eu me lembro que a gente com muita sede, com muita vontade de fazer a coisa certa, mas sem entendimento, mas queria fazer. Quem entende? E tinha um irmão do nosso meio, que ele era o mais acochado. Sempre tem aquele, né? Que é um que tem mais fé, que é o mais santo, que é o mais acochado. E quando foi um dia, aí chegou lá, de madrugada, o irmão me chamando: aí, Wilson, vamos expulsar um demônio ali? Aí pega a Brasília aí. Aí tem uma Brasília velha. E a gente pegou a Brasília velha, foi lá pegar o demônio. Aí chamou esse irmão, que era bem acochado. Aí quando chega lá, o camarada estava todo enrolado, com fio, com corda, o que você pensar. Quase despido, todo amarrado. Já tinha levado uma pisa do diabo, já tinha jogado ele nas paredes por todo canto. Aí na hora, a gente pega ele, bota dentro do carro, ele todo amarrado. Aí na hora a gente disse ao irmão: bora, rapaz, entra aqui no carro. Ele disse: não, eu vou de pé mesmo. Eu disse: não, rapaz, tem vaga, entra no carro. Ele disse: não, vou de pé. Eu digo: rapaz, tá frouxo assim agora. Por quê? Porque ele queria fazer também, mas não tinha entendimento. Amém? Era só uma motivação da alma, da mente, sem compreensão. E nós também não tínhamos. Chegou todo mundo lá na igreja. Veja, todo mundo imaturo, até o líder, até o pastor era imaturo. O que é que a gente fez? A gente pegou, fez uma roda, deu as mãos e fomos cantar corinho para ele, para o demônio. O demônio passou a noite todinha lá no camarada, dormindo, e a gente cantando música de nená para ele. Dorme, nenê. Você cantando corinho. Por quê? Porque a gente ouviu que há poder no louvor. Há poder no louvor, ele tem o seu lugar. Quem entende? Mas não é dessa forma. Demônio não sai porque a gente está cantando corinho. Pode acontecer um caso isolado, mas essa não é a regra, essa é a exceção. Existe. Quem entende? Agora, a gente não pode ser tendencioso em ficar com as exceções. Porque as exceções têm virado, irmão, tanta hipocrisia, às vezes tem virado tanta doutrina, ensinamentos errados e seitas, porque fica com algo isolado. Nós temos que ir para a regra, para a palavra mesmo. Quem entende? E quando foi de manhã, a gente passou a noite todinha com esse camarada lá. Quando foi de manhã, ele... foi do que aqui? Camarada bonzinho. Aí disse: vou para casa. Eu digo: também eu vou ficar mais aqui não. O camarada ficou bom, a gente nem expulsou nem nada, ele se expulsou por ele mesmo. E o cara ficou endemoniado porque tinha bebido. Quem entende? Aí passou a ressaca. Quem ficou com ressaca foi a gente que ficou a noite todinha com ele lá, ouvindo um bafo de cachaça e aguentando sem entendimento. Então, veja que no começo era assim. Amém? A gente não tinha entendimento. Mas foi passando o tempo, a gente foi começando a ter experiência. Eu me lembro de outro fato, que teve uma mulher no culto, de que ela estava feito um gato. E a mulher começou a subir nas paredes. Subir nas paredes. E faz mesmo assim, na hora do culto, eu ministrando ela na hora do culto, eu digo: oxi. Eu disse: epa, em nome de Jesus Cristo, coloca a mão para trás. E ela começou ainda a querer subir nas paredes. Eu digo: oxi.
Aí eu disse, essa mulher veio com quem? Veio com fulano, como é o nome dela? Aí falou o nome dela. Eu disse, olha, aí falei o nome dela. Não é irmã Maria não. Ô Maria, te senta aí, eu sei que é você. Aí peguei nas mãos dela, sentei ela, aí ela voltou ao normal, porque era só uma opressão. Não era possessão. Opressão é um período de transição para possessão. É opressão. É como se fosse um monte de gente ao mesmo tempo, um monte de vozes. Então não sabe discernir. Então a pessoa, ela é como que ela, na verdade, ela sai do raciocínio lógico e deixa esses pensamentos, vamos dizer assim, permanecer ou tomar uma atitude o qual ela vai fazer um monte de coisa. Amém? Mas ela está no período de transição, é como se fosse uma pessoa se afogando. Que você chama o nome dela e ela volta em si e percebe que estava fazendo besteira. Foi o que passou na mente dela e ela colocou para fora. Isso tá certo? Isso não é opressão, isso não é possessão, é opressão. Esse estágio já é para possessão. E eu sabendo disso, fui lá, sentei, fica aí ouvindo a palavra, que vai dar tudo certo no final, tá certo? E ela ficou lá, ouviu a palavra, não se demoniou nem nada. Quem entende? Mas se eu não soubesse, ia passar o culto todinho, mas rapaz, o nome de Jesus tem poder não é. Aquela mulher endemoniada e não ouviu a palavra e coisa e tal. Irmão, se for um demônio, pode ser o tamanho dessa coluna. Se der a ordem, ele vai ter que colocar a mão para trás. Agora, se for opressão, se você não tiver com outra pessoa, ele pode lhe dar porrada, pode meter faca, pode meter tiro. Já vi muitos casos de homens de Deus levar murro, porrada mesmo. Tinha uma irmã, não é que ela me tem como um filho dela, e essa irmã era, até hoje ela é assim, e ela é uma benção. E ela nunca correu de demônio não, pelo contrário, quando ela via um demônio, ela ia para cima com a gente, se agarrava, sem experiência também a bichinha no começo, aí ficava nas partes das pernas, aí os demônios começavam a dar porrada, batia na parte dos seios dela, e a gente depois foi pegando experiência, não, a gente tem que ter calma, a gente tem que saber administrar a coisa, porque senão, de vez de ser uma coisa boa para nós, né, ou seja, o treinamento está sendo um sofrimento. Então, você veja que há um tempo para que você possa aprender a fazer da forma certa. Amém? Uma coisa é você conhecer a palavra, saber como faz, outra coisa é a prática, o empírico. Mas aqui nós estamos vendo que o diabo ele só vem para matar, roubar e destruir. Ou seja, ele não vem para perder, ou seja, a sua vinda. Ele vai vir para investir. A Bíblia diz lá em Isaías que quando a palavra vem, ele ilustra a palavra como água. E diz que quando ela vem, ela não volta vazia, ou seja, ela não volta sem fazer aquilo que de fato ela veio fazer, que era molhar a terra. Eu sei que quando a gente ouve essa palavra, a gente pensa o seguinte: eu estou ouvindo a palavra está vindo e eu vou ter que dar fruto de todo jeito, porque a palavra veio e ela não volta vazia. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a parte de Deus ele vai fazer. Agora, cabe a nós fazer a nossa. Por quê? A parte dele foi molhar a terra. Agora, a parte de plantar e cultivar é nossa. Ou seja, a água quando volta para o céu, ela não voltou vazia, porque ela fez o que deveria ter sido feito. Agora, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Seja na família, seja na área psicológica, seja na área financeira, em qualquer área. Nós precisamos entender, irmão, que para que o ano possa ser um ano, de fato, de, vamos dizer assim, de crescimento, um ano de prosperidade, como a gente profetizou no começo do ano, nós precisamos fazer coisas diferentes. Para isso nós temos que sentar. Diga assim, sentar. Amém? Aleluia. Jesus falou sobre renúncia. E uma das coisas que ele fala sobre renúncia para os discípulos, ele disse: olha, quem é que quer construir uma torre se não senta primeiro? Para ver, para calcular. Ele senta, calcula e vê. 3 coisas. Ele estava falando em respeito, em seguir no chamado apostólico. Amém? Ou seja, tinha que deixar a família, tem que ter um ministério itinerante, ou seja, tem que deixar a profissão, tem que deixar tudo. Então, aquilo ali ele estava falando sobre o ministério que o Senhor estava chamando ele. No nosso caso, podemos colocar, tá certo? No nosso chamado ministerial, pode ser também, no seu, vamos dizer assim, no seu chamado, também que você tem um ministério, no seu trabalho secular, que também é um ministério, tá certo? Então, a gente pensa que ministério é só pregar a palavra, não é tocar, cantar, só deitar a igreja. Não, ministério é um trabalho. Então, aquilo que você faz, se está representando a Deus, é um ministério que Deus lhe deu. Então, honre Deus lá, que Deus vai lhe honrar lá também. Posso ir, amém? Então, o que acontece? Nós precisamos perceber essas coisas e ver, irmão, que de fato o Senhor ele quer a cada dia usar cada um aqui, onde ele está no seu segmento. E o diabo vai querer nos colocar para trás, nos entristecer, levantar circunstâncias. Nós temos que se ataviar e se preparar. Eu me lembro de outro fator
que aconteceu numa loja muito conhecida, não vou falar, mas é muito conhecida, na Rio Branco ali. E o que acontece? Quando eu chego lá para trocar um relógio, o Wilma tinha me dado um relógio, eu tinha comprado outro relógio lá, e tinha sido o segundo relógio. Quando eu chego lá, a mulher começou a chorar. Ficou perto de mim, começou a chorar. Eu digo, rapaz, estou tão bonito assim. Que a mulher começou logo a chorar. Aí começou a chorar, eu fiquei sem entender. Eu digo, você está chorando por quê? Ela disse, não, faço não sei quantos anos que eu trabalho aqui nessa empresa, e tem uma pessoa aqui se levantando contra a minha vida. Veja que interessante. Na verdade, era quem está por trás da pessoa, não é a pessoa. Quem entende? Veja quando você tem a visão da palavra, você tem o entendimento da palavra, a coisa é diferente. Amém? E naquele momento eu disse para ela, não, tenha calma, Deus quer lhe promover. Amém? E ela disse, eu sou cristã. Eu disse, pronto. Então eu vim aqui para falar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus quer lhe promover e o diabo quer que a senhora saia. Ela queria sair da empresa com vastos experiência que ela tinha e vários anos que ela tinha lá na empresa. Ela queria sair, irmão, porque alguém se levantou contra ela. Então, quando Deus quer nos promover, o diabo vai fazer de tudo para que a gente desista, que a gente pare. Amém? A minha vida sempre foi assim. Todas as vezes que as coisas se levantou, era Deus que queria me promover. E quando eu falei para ela, eu dei uma palavra para ela, eu disse, rapaz, Deus quer te promover aqui, começa a orar por ela, amar ela, representar o Senhor, que você vai ver o que vai acontecer. Quando eu ia saindo, um bem velhinho, o dono lá da empresa, e ele estava sentado lá no birô dele, e eu fui lá falar com ele, né? Eu disse, tudo bem. Eu digo, olha, o segundo relógio que eu compro aqui, tem uma moça ali, ela é a gerente da loja, aquela moça. Ele disse, qual? Isso, aquela dali. Ele disse, não. Eu digo, eu pensei que ela era gerente, porque ela atende tão bem, se fosse o Senhor, promovia a vida dela. Aí saí. Amém? Isso já faz acho que uns 2, 3 anos, não sei. Aí o Wilma foi lá esses dias e foi comprar algo lá e disse que parece que ela estava lá, não foi, Wilma? E parece que ela estava o Wilma disse, parece que ela é gerente agora, ela estava diferente, uma coisa diferente lá. Então veja, a palavra que eu falei naquela época, realmente ela pegou. Ou seja, de vez dela ficar irada com aquela pessoa que estava sendo influenciada pelo diabo, para que ela perdesse todo o período que ela tinha de trabalho lá, ela ficou lá, irmão. Quem entende? Porque ouviu uma palavra. Então veja o que o diabo faz. Ele só vem quando ele vê uma fragilidade. Então, se o diabo conhece uma fragilidade sua, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você ficar com medo, não é? Querer ficar contra as pessoas. E essa não é a vontade de Deus. Eu acredito, irmão, que esse ano a gente vai ver um monte de pessoas com problemas. Então não se espanta se na igreja tiver pessoas problemáticas. Rapaz, sai de casa e quando a gente chega na igreja a gente vê um bocado de coisas às vezes erradas. Irmão, igreja é um hospital. Quem entende? Ou seja, aqueles que são mais crescidos vai colocar a chupeta na boca dos outros. A chupeta está caindo, vai lá, coloca na boca dos outros, até chegar à estatura do varão perfeito, mas leva tempo. Diga assim, leva tempo. Vai depender, irmão, da busca, vai depender do anseio que você tem pela palavra, do desejo que você tem pela palavra. Amém? E precisamos entender que Deus quer nos usar de forma poderosa. E vai caber a cada um de nós discernir. Abra a tua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4. E não espiritualizar tudo. Amém? Amém. Capítulo 4, verso 7. Diz o seguinte. Ele está falando sobre a carne, que nós devemos rejeitar, tá certo? A inclinação da carne. E depois que ele fala sobre a carne, ele fala de influência. A influência de espírito, mas também fala do Espírito Santo que tem nos influenciado. E no versículo 7 ele diz assim: assim sujeitando-vos a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, irmão, se chover, nós vamos se molhar? Porque nós estamos sujeitos a esse teto, submissos a esse teto. Quando nós saímos do teto e está chovendo, vamos se molhar. O que é que acontece?
Muitos cristãos, quando ele na verdade desiste da palavra, quando está andando em pecado, ele está saindo do teto, da cobertura espiritual, e o diabo pode trazer um monte de coisa, amém? Doença, pode trazer tristeza, morte, desânimo, um monte de coisa, e a pessoa pensando que é Deus colocando prova, mas deixa que é a pessoa que saiu da cobertura espiritual e ficou vulnerável aos ataques do diabo. Quem entende? Olha o que ele diz: se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de... Como é que nós resistimos ao diabo? Se submetendo a... Então, a partir da hora que você se submete, que você compreende a palavra, por tabela, você está dizendo: diabo, aqui você não tem vez. Você está tapando as brechas. Diga assim: esse ano é um ano onde eu vou tapar as brechas. Amém? Resistir ao diabo é submeter a palavra. Para submeter a palavra, tem que buscar a palavra, tem que amar a palavra. Posso ir amém? Aleluia. Devemos se encher do Espírito Santo, irmão. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos desperta, mas nós é que se levantamos. Você tem um despertador de manhã? Ele te desperta. Mas eu te pergunto, ele te coloca no colo, leva para o banheiro? Sabia que Deus desperta você? Mas ele não vai pegar a gente no colo, como a gente vê algumas músicas. Parece até romântica, né? Mas isso não é bíblico. Isso é natural. Isso é humano. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não é pela alma. Não é pelas emoções. Não é pelo natural. Não é pelo cafuné. Não. Irmão, antes de estar em Cristo, eu era feito uma manteiga. Hoje, se você me ver chorando na igreja, é porque eu amo muito adorar na presença do Senhor. Chorar. Eu choro, eu me derramo de alegria. Eu fico todo descabelado, se for o jeito, na presença de Deus. Mas, rapaz, para mim chorar no natural, por obstáculo e problema, é uma coisa muito rara. Mas eu não era assim. Mas o que me levou a ser assim? A compreensão, o temor da palavra. Amém? Então, irmão, esse ano eu acredito, vai se levantar algumas coisas que vai, na verdade, bater na porta errada. Diga assim: vai bater na porta errada. Porque esse é um ano de extensão. É um ano de prosperidade. É um ano de ter para dar. É um ano de grandes semeaduras. Amém? Vocês podem ficar de pé? Aleluia. E chegou aqui, ó, nosso pastor presidente, pastor Adilson, e a vice-presidente do ministério, a nossa irmã Márcia Santos. A gente estamos no segundo culto do ano, né? Pastor Adilson vai dar uma palavra, tá certo? Aleluia. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Amém. Feliz ano novo para quem a gente não viu, né? A gente teve que dar uma viajada de pressa, mas está tudo bem, amém, queridos? Estava ouvindo o culto. Pega se você ouviu essa noite. Não estava presente, mas estava ouvindo, e a gente até estava falando um pouco nisso, né? Lá onde a gente foi. Que uma das armas que o diabo usa é trazer pensamentos contrários à palavra de Deus, como você ouviu. Então vigia os teus pensamentos, porque o trabalho dele é querer levar você a achar que a palavra de Deus é alguma coisa que não merece tanto crédito. Mas o crédito que você dá à palavra vai mudar a tua vida, amém, querido? Amém. E vai salvar todas as áreas dela também. E uma delas é essa, né, que a gente vai fazer agora, de ofertar e dizimar. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente que não dá importância a essa área de ofertar e dizimar. E eu acredito que você tenha ouvido aqui, né, aquilo que a gente tem falado, que o que Deus vê não é nem a importância, mas é a atitude de honra do seu coração ao fazer isso. Porque nós sabemos que cada pessoa vai ter uma condição diferente, um poder aquisitivo diferente, mas a honra que você coloca nisso vai mudar essa área da sua vida. E às vezes o diabo coloca um pensamento: não, você vai dar uma ajudinha. Não, se sobrar umas pratas você dá. Ah, mas também não precisa fazer isso não. O senhor vai dar dinheiro ao pastor, vai dar dinheiro à igreja. Não, querido, não é dar dinheiro ao pastor, nem à igreja, nem dar uma ajudinha, não. É você colocar honra naquilo que você está fazendo para o Senhor, entendendo que você só pode fazer isso porque Ele tem lhe dado sabedoria, estratégia, saúde, direção, vigor, força, para você adquirir o dinheiro mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa: o dinheiro
ele envolve mais da nossa vida do que o que a gente pensa. Amém. Porque ele envolve o nosso suor, irmão. Isso. Né? A gente derrama suor para que o dinheiro chegue na nossa mão. Então, quando a gente oferta e dizima, nós estamos como que depositando parte da nossa vida, reconhecendo que é o Senhor quem nos dá ela. Você está entendendo o que eu estou falando? E o diabo trabalha dessa forma. Não, isso é besteira. Ah, mas se o pastor roubar? Ah, mas se a igreja não precisa? Tem pessoas que congregam em uma igreja e elas dão um dízimo em outra igreja, porque o diabo consegue seduzir elas. E elas quebram um princípio. Já tem pessoas que congregam na igreja, dependendo do valor que ela for dar o dízimo, ela diz, não, peraí, eu vou fazer assim não, eu vou dar um pedaço, o outro eu compro cesta básica e dou aos outros. Não parece uma coisa boa, e não é uma coisa boa aparentemente, mas ela está quebrando um princípio que Deus estabeleceu. 10% das nossas rendas, elas não são nossas, irmão. Pode ser R$1, pode ser R$1 milhão. Olha, 3 amém, graças a Deus. Aí o diabo consegue colocar isso na cabeça das pessoas. E é por isso que muitas pessoas, elas até muitas vezes ofertam na igreja, até dizimam, mas por não dar a importância devida a isso, por dar ouvido aos bombardeios que o diabo traz, vive com aquela vida da sua área travada, vendo outras pessoas prosperando. E por que não acontece comigo? A Bíblia diz, examine-se o homem, pois a si mesmo. Quem entende o que eu estou falando aqui mesmo? Então a gente vai fazer isso essa noite. Vamos celebrar esse momento. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode orar comigo? Para a gente ofertar? Já tiraram a oferta, foi? Não. E por que o povo está tudo assim olhando para mim? Misericórdia. Pronto, é isso, querido. Veja. Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a gente pensa que é de quê? É dessas coisas também, irmão. Amém. Porque se tem uma área que o diabo prende o povo de Deus é nas finanças. E eu quero te dizer uma coisa, nós estamos, como o pastor Ailson falou aqui, entramos em um ano de expansão, querido. Você vai ter para dar. Amém, irmãos? Você acredita nisso mesmo? Diga, eu vou ter para dar. Amém. A gente vai deixar de pensar em ter somente para pagar nossas contas. Se eu pagar minhas contas já está bom. Esse é um pensamento miserável. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por ter nos levado e nos trazido em segurança, por estar cada dia nos guardando e levantando pessoas, Pai, como foi nesses dias aqui, para continuar fortalecendo as nossas vidas, seja de perto ou de longe, mas a Tua palavra é poderosa, Pai, para salvar a nossa alma e, por consequência, toda a nossa vida em todas as áreas. Vamos celebrar esse momento, Pai, reconhecendo o Senhor com as nossas finanças. E nós sabemos, Pai, que não é a quantia, mas é a honra que colocamos nisso. Por isso nós te louvamos, Pai, por estarmos aprendendo a cada dia a fazer a coisa certa, da maneira certa. Em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, pessoas tendo para dar. Oh, aleluia. Meu irmão, você vai saber o que fazer, é claro, mas vai chegar para você. Amém? Então sai do teu lugar e oferta, entrega aquilo que é do Senhor. Aleluia! Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia. Então eu queria somente dar 2 avisos aqui, né? Eu acredito que você está vendo aí, nós, louvado seja Deus, conseguimos concluir a conta do ministério. Então, se você deseja ofertar e dizimar através dessa conta, essa conta é do ministério, né? O pessoal da tesouraria é quem cuida disso, graças a Deus. No começo a gente ficava com isso, para
contar as finanças, para fazer isso, para fazer aquilo. Pense num negócio ruim, irmão. O pastor toma conta do dinheiro da igreja, ele chega com um relógio, o que é que o povo pensa? Aí na outra semana ele chega com uma camisa nova, o que é que o povo pensa? Aí no outro mês ele chega com um carro novo, o que é que o povo pensa? Esse pastor é muito honesto, graças a Deus. Deus está abençoando ele. O povo diz logo, está roubando, olha. Então graças a Deus que faz tempo que eu nem... Às vezes eu pergunto quanto tem. Então olha, quando você oferta e dizima, você está ofertando na conta do ministério, direto, tá certo? E tem uma coisa, se tem uma coisa que a gente leva a sério, é essas coisas aqui, irmão. Amém? Eu quero dar um aviso aqui. No dia 9/1 desse mês, né? Vai estar acontecendo Mulheres no Secreto com Rossana Lira. E ontem foi falado aqui no culto. E hoje a gente está fortalecendo isso. As inscrições, elas estão no valor de R$40. E eu particularmente acredito que é somente algo para cobrir os gastos de despesa e de viagem, tá certo? E claro, acredito também que deve ficar alguma oferta para ela, até porque a Bíblia nos ensina a honrar com coisas naturais aqueles que nos instruem nas coisas espirituais. E se as mulheres que tiverem interesse de ir para o evento, mesmo que você não vá pegar hoje, pastor, não tenho dinheiro, não tem problema, mas você vai, então dá o teu nome, porque a gente precisa mandar a quantidade de mulheres que vai estar indo daqui, tá bom? Vocês entenderam? Está todo mundo bem? Glória a Deus. Então as vagas são limitadas, tá certo? A gente pegou só uma quantidade, se não me engano, 50 senhas, né? Porque tem outras igrejas envolvidas nesse projeto também. Então as vagas são limitadas. Se você vai, há um desejo no seu coração e você até deseja abençoar outra pessoa levando ela, com certeza vai ser algo poderoso lá. Então você dá o nome. Mas eu preciso pagar hoje. Não precisa você pagar hoje. Se for o caso, você dá o nome e daqui para o dia, acredito, 7, 8, você pode estar pagando, tá bem? E com certeza vai ser um dia abençoado lá. E era somente isso daqui da conta também. Pode vir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos agradecer ao Pai por mais um domingo. Amém. Primeiro domingo do ano, onde você teve a oportunidade de ser acrescentado no Senhor. Então, irmão, não fica, na verdade, vamos dizer assim, de certa forma, pensando que o diabo é bobinho. Não, ele não é um ignorante, não. Ele é um psicólogo milenar. Ele conhece o ser humano como ninguém. Bem, mas se a gente conhecermos a palavra a cada dia e se posicionarmos, nada vai ser para nós. Nós temos a natureza de Deus, nós temos a palavra, nós temos o nosso Pai como nosso juiz, temos o advogado Jesus Cristo e temos o Espírito Santo como nosso condutor. Amém? Então, com certeza, mais uma noite fomos assistidos pelo Espírito e vamos ser guiados pela palavra a cada dia, porque essa é a vontade do Senhor, tá certo? Vocês possam começar na segunda-feira, firme na fé, firme na palavra, e vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. Está só começando o ano, tá certo? Aleluia. Pai, graças te damos em nome de Jesus Cristo pela vida de cada um, Pai. Se dispôs a estar conosco aqui essa noite, aqueles que estão em casa, que vão assistir essa live, que eles possam ser edificados, fortalecidos, que possa cair por terra toda a altivez de Satanás, tudo que se ergue contra o conhecimento de Cristo, tudo para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repouso sobre a vida de cada um de vocês, que cresça, diga amém. Amém. Dê um aleluia. Aleluia. E até terça-feira, se Cristo não voltar. Vai na paz. E amanhã é um programa de manhã, tá certo? Não perde. Na 107.1, né? FM, tá certo? Sintoniza lá e seja abençoado pela palavra também. De 9 às 10. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
que vivo